Há pouco tempo atrás, fizeram um vídeo contra os desigrejados, que são o povo que segue a Jesus afastado das instituições religiosas. Vamos então assistir o vídeo, julgar ideias e não pessoas. Lembrando que devemos sempre julgar ideias, mas não pessoas, não pecados. A pessoa no vídeo em questão é um pregador do sistema religioso, eu nunca vi, não conheço. Não estaremos julgando a pessoa, simplesmente as ideias. O que ele disse ou deixou de dizer, e vamos tentar ou concordar ou discordar ou mostrar o nosso ponto de acordo com as escrituras hoje que conhecemos como Bíblia. Certo? Vamos iniciar. Há duas coisas a serem levadas em consideração aqui que o nosso autor coloca. Para que nós nos estimulemos às boas obras, nós precisamos, primeiro, verso 25, não deixar de nos congregar como é costume de alguns. Já naquela época já tinha crente assim. Já era costume deixar de vir para a igreja. Já estava acostumado. Só vinha para a igreja assim, não é? Uma ocasião especial. Desde cedo a igreja cristã se organizou para se encontrar. Culto não é invenção de igreja presbiteriana, não é invenção de igreja batista. Cultuar, juntar os irmãos para se admoestar, para se estimular às boas obras e ao amor, isso é a prática que o próprio Jesus ensinou a partir do momento que ele reuniu um grupo de 12 e sempre estava com eles. A ideia de você estar com seus irmãos para se instruírem, se admoestarem, louvarem a Deus, adorarem a Deus, serem instruídos e aprenderem, isso é bíblico, isso não é invenção nossa. Nós, como igreja, podemos dizer, é domingo às 9 horas ou domingo às 10 horas, é domingo 2 vezes por dia, é domingo 4 vezes por dia. A Bíblia não diz quantas vezes a gente tem que se reunir. Mas uma coisa ela diz, nós temos que nos reunir com frequência. Você precisa estar com seus irmãos. Como é que você vai se estimular ao amor e às boas obras? Onde é que você vai encontrar força para continuar firme sem vacilar? Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Infelizmente hoje as estatísticas no Brasil mostram que o número de desigrejados vem crescendo muito. O que são os desigrejados? São aquelas pessoas que dizem que são evangélicas, mas não frequentam igreja nenhuma. Antigamente a gente dizia isso dos católicos. Você falava com alguém, qual é a sua religião? Eu sou católico, mas não sou praticante. Significa que ele não vai para a igreja. Ele é católico porque a mãe é católica, o pai é católico, foi batizado na igreja católica. É católico porque o brasileiro é católico. Mas agora, à medida que os evangélicos vêm crescendo no Brasil, as gerações de evangélicos que estão vindo já estão começando a dizer isso. Eu sou evangélico não praticante. Porque meu pai é evangélico, nasci na igreja evangélica, nasci na igreja presbiteriana, nasci na Assembleia de Deus, mas eu não pratico, eu não vou. O nome que nós damos a esse pessoal é desigrejados. Eles não vão para a igreja. E como é que alguém pode considerar cristão e ser desigrejado se a igreja é a noiva de Cristo? Eles querem Cristo, mas não querem a noiva. Como é que é isso? Se você quer Cristo, você vai ter que ter também a noiva. Se você de fato quer ser cristão, você não pode deixar de congregar-se, como é costume de alguns. Então, negativamente, para que nós nos admoestemos e estimulemos as boas obras, primeiro, nós temos que nos congregar. Nós temos que estar presente com os irmãos, participar dos cultos, estudo bíblico, adoração, louvor a Deus. Recado ao povo do sistema religioso em geral, principalmente o protestante, que não gostam de pessoas que pensam por si próprios e não admite a possibilidade de quem questione seu líder. Esse tipo de pensamento de vocês é profundamente católico medieval, sim. Gente assim nunca deveria ter deixado de ser católico. Gente assim nem sabe qual o propósito da reforma protestante, a qual foram fundados. Pois a religião evangélica só existe
porque os reformadores protestantes discordaram das ideias da Igreja Católica. Assim, se eu não posso discordar de um líder, deveríamos todos continuar obedecendo à Igreja Católica, pois discordar é pecado, e o povo evangélico jamais deveria existir. Portanto, devemos julgar ideias e não pessoas. Julgamos ideias, doutrinas, mas o que é estelionato? É colocar algo falso no lugar do verdadeiro, certo? Então, raciocina na prática, sem hipocrisia e alienação, admita. Para as instituições, estar em Jesus é estar na instituição. Viver para Jesus é viver para a instituição. Andar com Jesus é claro que é andar na instituição e com a instituição. Obedecer a Jesus é obedecer à instituição. E o amar a Deus sobre todas as coisas é colocar a instituição acima de todas as coisas. Enfim, a instituição é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por intermédio dela. Assim, a instituição toma o lugar de Jesus para si, como se fosse o próprio. Se isso não é estelionato, o que é? Então, certamente vão falar: ah, Jesus deixou a igreja tem que ser frequentada. Mas eu falo, quem foi que disse que a igreja é uma instituição, uma empresa, um templo, um tijolo, uma pedra? Igrejas são pessoas, simplesmente aqueles que estão seguindo Jesus, a família de Deus. Não é uma instituição. Tijolo, pedra, o Pai habita nas pessoas, não é numa instituição. Certo? E vão falar: ah, comunhão, tem que ter comunhão. Se tiver comunhão, isso é estar na igreja, na instituição. Se não tiver comunhão, não está com Deus. Mas outra bobagem, quem foi que disse que frequentar a instituição é ter comunhão? Comunhão é ter em comum. Se você tem 2 túnicas, divide com quem não tem. Se você tem pão, divide com quem não tem. Se você tem bens materiais acima do necessário, divide com quem não tem. Isso aí tem Atos 2. Não é participar de uma corporação, é ter em comum com as pessoas. E na verdade, os apóstolos tinham comunhão com pobres e os necessitados, não com a corporação religiosa. Aí certamente vão dizer: não deixe a congregação. Eu acho engraçado os evangélicos protestantes dizer para não deixar a congregação, como se fosse não deixar uma denominação. Pois se a própria religião evangélica só existe porque eles deixaram a congregação católica, porque não existia outra, deixaram a congregação católica para montar outra, então eles deixaram a denominação, então não faz sentido. Eles saíram, são as pessoas que deixaram a denominação e fala para não deixar a denominação, é totalmente lógico. Congregar é reunir-se, não é participar de uma empresa e nem atividade religiosa. De acordo com Jesus, onde tiver reunido 3 ou 2 em seu nome, ali está a igreja, seu povo, ali está a reunião. Assim, se 2 ou 3 pessoas se reunirem para falar sobre lições espirituais, para servir as pessoas, ali é a igreja, isso é congregar. A igreja é reunião dos santos. Santo significa separado para servir. A gente pode concluir que onde estejam 2 ou 3 separados para servir alguém ou para fazer algum propósito, ali é a igreja. Não existe uma corporação. E também não existe obedecer a líderes espirituais. Na graça, no Novo Testamento, não tem nada disso. Não tem um xamã espiritual encarregado de pregar o evangelho enquanto os outros trabalham para sustentar. Isso aí é herança católica. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós devemos obedecer Jesus e pregar o evangelho. É de cada um de nós. Todos devemos anunciar.
Não é pagar para os outros fazer isso no nosso lugar. Reflita, será que se todos nós fôssemos viver de caridade para pregar o evangelho, imagina se todo mundo fosse viver de caridade. Qual a lógica? Ninguém ia trabalhar, não? Todo mundo ia viver de caridade? Portanto, nós devemos trabalhar e anunciar o evangelho, seguindo o exemplo de Jesus e seus discípulos. A obrigação é de cada um. Não é pagar uma instituição para fazer isso no seu lugar. Os pastores anunciados na Bíblia eram só um pregador do evangelho, como todos nós devemos ser.